No culto tem que ser tudo feito com ordem e decência. Se você não sabe interpretar as suas línguas estranhas, se não tem intérprete, fale baixinho para você mesmo. Não fique gritando alto para causar escândalo em quem não é crente ainda. Olá, a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo para vocês sobre o Espírito Santo. Por que será que você ainda não recebeu a promessa do Espírito Santo? E o batismo com o Espírito Santo, ele é para todos? Por que será que tem muitos que buscam e não recebeu? Vamos começar com, em primeiro lugar, tá? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa. Jesus, ele disse para os discípulos que ele subiria até o Pai, mas ele prometeu o Espírito Santo para consolar os discípulos, porque ele sabia que os discípulos sentiriam a falta de Jesus, né? Então, o Espírito Santo, ele entra também como o Consolador, uma presença que entra, que conforta, que edifica, que não deixa a pessoa, né, viver na tristeza. Então, o trabalho aí do Espírito Santo é aquele consolador, fortalecedor de ânimo, né? E é o que dá alegria também, porque quando ele entra, ao mesmo tempo que ele consola, ele conforta, ele entra com alegria, ele dá alegria. Então, o Espírito Santo, ele é a promessa do poder de Deus na sua vida, na nossa vida, na vida dos discípulos, né? Então, lá em Atos, nós temos um capítulo inteiro sobre isso, né? Que fala que os discípulos estavam reunidos nos dias de Pentecoste e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. É aqui que entra o ponto, né, que muitos confundem. As línguas, pessoal, não é um sinal, né, definitivo, um sinal que as pessoas batem o martelo. Ó, se você não recebeu o dom de línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não, não tem nada a ver. Nem todos que são batizados com o Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. As línguas é um dom, tá? E isso vem acompanhado com o Espírito Santo, com enchimento de poder. É aí que muitas pessoas se confundem, acham que precisa falar em línguas estranhas para receber o batismo com o Espírito Santo. Não, nada a ver, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons que Deus distribui de acordo com a vontade dele. E se você não recebeu o dom de línguas, não fique triste. Não é um sinal de que você não foi batizado, não. É apenas a vontade de Deus. Deus não quer te dar esse dom, porque ele vai te dar outro, tá? É só isso. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, uma pessoa também que estava comigo, ela recebeu o enchimento de poder e ela não falou em línguas estranhas, mas a gente estava ali como prova. Essa pessoa estava quietinha. Aí ela foi cheia do poder de Deus. Ela começou a falar alto, aleluias, aleluias. E a gente percebeu ali que foi o enchimento, o batismo com o Espírito Santo. E essa pessoa, mais para frente, ele, né, se tornou diácono e depois os pastores separaram ele para presbítero. Mas eu lembro, na época eu tinha 10 anos, eu lembro que o meu pai falava, né, pra gente, no decorrer ali do ministério dessa pessoa, desse irmão que foi batizado, que muitos pastores tinham dúvida, né? Ah, ele não falou em línguas e ele não foi batizado com o Espírito Santo. Aí o meu pai foi explicar, né, para os pastores que ele foi batizado, mas não recebeu o dom de línguas. E tinha provas, o meu pai viu, ele foi prova do batismo dessa pessoa. Aí foi aí que os pastores, né, eles acreditaram e separou essa pessoa, né, como diácono, depois foi para presbítero. Mas se não fosse essa prova do meu pai, muitos pastores
Quem sabe, né, esse irmão ele não seria diácono na igreja, não seria presbítero, porque a Assembleia, as igrejas pentecostais, não somente a Assembleia, eles batem o martelo nisso. Ah, se você não recebeu as línguas estranhas, você não foi batizado. Isso é errado, é um erro, né, que a Assembleia, infelizmente, ela comete. Só que tem ainda pastores, né, que acreditam mesmo, que eles seguem mesmo a Bíblia e eles acreditam que isso não é sinal, não é um indicativo, né, de que não é somente as línguas estranhas, né, que é um indicativo da presença do Espírito Santo. E, e esse irmão, ele, né, graças a Deus, ele evoluiu no ministério dele, porque na época dele teve muitos pastores que acreditaram, né, no relato do meu pai, né, a gente estava ali, a gente teve prova que ele foi cheio do Espírito Santo. E, e muitos também não recebem, pessoal, o batismo com o Espírito Santo, porque existe uma pressão na igreja para as pessoas falarem em línguas estranhas. Eu sei do que eu estou falando, porque na minha época de criança, né, existia essa pressão. Os pastores, eles falavam, ah, começa a dar aleluia se você vai falar em línguas estranhas, começa a falar alto que a sua língua vai começar a enrolar e você vai falar em línguas estranhas. Gente, né? Eu era criança, mas eu percebia que aquilo era, sabe, quando você é criança, você é inocente, você ainda não entende muito da Bíblia, né? Mas você sente que aquilo é errado, você não pode forçar uma pessoa, né, a receber algo. Ainda mais em se tratando de algo espiritual, a gente jamais pode forçar uma pessoa a receber um dom, sendo que esse dom quem dá não é o pastor, é o Espírito Santo que dá esse dom. É a mesma coisa do pastor falar para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, dá o dom de línguas para aquela pessoa, porque ela tem que falar em línguas estranhas para receber o batismo com o Espírito Santo. Gente, isso é um absurdo. Muitos pastores, eles dão ordem, né? É a mesma coisa de dar ordem para o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, se você não encher aquela pessoa com as línguas estranhas, ela não vai ser batizada no Espírito Santo. E eles fazem uma salada, né? Não entendem, ou não querem entender que o batismo com o Espírito Santo é diferente de línguas estranhas que Deus dá na hora do batismo, do enchimento de poder. Deus dá o dom de línguas, mas não é para todos que Ele vai dar esse dom de línguas enquanto a pessoa receber o Espírito Santo, né? E muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas nem sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é enchimento de poder. É algo, né? Como eu posso explicar só para quem recebeu, né? Que pode falar sobre isso, mas é difícil explicar. É a mesma coisa de você entrar em uns segundos em uma outra dimensão espiritual e você se sente muito alegre, você se sente muito leve, muita leveza, pessoal. Quem recebe o batismo, né? Pelo menos é a minha experiência, é uma leveza absurda, você sente que entra em outra atmosfera, a gente se sente muito leve, né? Até dá a impressão que a gente está flutuando, mas não está, né? É só uma impressão. Isso é enchimento de poder, é enchimento da presença do Espírito Santo. E você vai começar a falar alto: glória a Deus, eu te amo, Deus. E você vai sentir no seu interior que o Senhor está derramando algo diferente em você. É a presença dele, é poder do alto, é enchimento do Espírito Santo. É uma alegria, né? A gente sente uma alegria, pessoal, que não tem explicação. É uma alegria interior que é tão difícil de explicar, que na hora que
O que a gente só sabe fazer é chorar. A gente chora por causa da alegria que é forte, não porque a gente está triste, não. É uma emoção assim muito intensa, a alegria é tanta que a gente chora, chora e não para de chorar. Eu lembro, pessoal, o dia que eu recebi esse batismo, né? O batismo com o Espírito Santo, eu chorava muito. Eu chorava, chorava e quando acabou, né, a oração ali, e mesmo após acabar a oração para eu ser, né, batizada com o Espírito Santo, eu ficava chorando. Aí eu lembro que os meus pais, né, a minha mãe ficava assim, meio que olhando para mim, que eu era criança, né, eu tinha uns 10 anos, mas eu não chorava de tristeza, não, é porque ainda como eu era criança, eu tinha um pouco de dificuldade, né, de controlar ali as emoções, então eu ficava chorando o tempo todo, mesmo após a oração, eu chorava, chorava, mas de alegria, que eu não sabia explicar, né, esses sentimentos aí, porque criança, né, gente, a gente ainda não tem essa percepção aí das emoções, e é isso, pessoal, é enchimento de poder, o batismo, o Espírito Santo é enchimento de poder, tá? Não fiquem tristes, não vão na onda dos pastores que falam que você precisa falar em línguas para ser batizado. Não, não acredito nisso, não é verdade. Tem muitos pastores aí que entendem mesmo da Bíblia. Procure esses pastores mais antigos, porque eles entendem mais e eles compreendem mais, tá? Da Bíblia. E por que será que você não recebeu essa promessa? Lá em Atos, né, os discípulos eles receberam línguas para evangelizar, então Deus deu esse dom a eles de línguas estranhas para evangelizar as nações ali, né? Ali na redondeza ali de Jerusalém, porque as pessoas, a Bíblia vai dizer que os outros estrangeiros que estavam na cidade, eles ouviram os discípulos falarem as línguas deles, então isso foi uma forma de evangelização. Deus estava usando eles ali para evangelizar as outras pessoas. Então foi por isso que Deus deu esse dom aos discípulos, aos apóstolos, para eles evangelizar os estrangeiros, né? É bem diferente do que esses pastores aí, né, que falam em línguas e ninguém entende nada. Eles não seguem, né, aquele 1 Coríntios capítulo 12 que fala que tem que ter intérprete quando a pessoa vai falar em público as línguas estranhas, tem que ter intérprete. Se não tiver, não fale, por favor, porque na igreja sempre tem, né, visitante. E sempre tem uma pessoa nova que entra lá na igreja e se você for ficar falando assim, línguas estranhas assim, do nada, essa pessoa vai ficar, o que está acontecendo? Porque, pessoal, a Bíblia fala que as línguas estranhas edificam você mesmo, tá? E a Bíblia vai falar que você precisa buscar mais dons para você entender as suas próprias línguas estranhas. Olha só que interessante. Muitas pessoas falam em línguas e nem elas entendem, quanto mais os outros, né? Então, isso é uma falta de sabedoria, de entendimento que tem nas igrejas. É claro que é bom, né, pessoal, falar em línguas estranhas. É, é também uma forma de fortalecimento espiritual, né? É uma forma também de influenciar as outras pessoas a buscar esse dom. Não estou falando aqui para não falar, né, em línguas estranhas na igreja, não. Eu estou falando que na hora, né, da pregação, na hora também do enchimento, né, de poder, se você não tiver ali, se não tiver um intérprete, fale baixinho só para você. Se você ainda não tem a compreensão do, do significado das suas línguas estranhas, fale baixinho, fale só para você, porque isso confunde a cabeça de quem não entende nada, né? Quem vai ali, um ateu, né? Um budista, já imaginaram eles ali na igreja e do nada a pessoa que está sentado do lado dele solta uma língua estranha lá, do nada, aí vai assustar
os visitantes que estão ali do lado dessa pessoa, né? Não falo só para os pregadores que estão lá pregando, não, eu falo para as pessoas ali do banco mesmo, serem inteligentes. É por isso que a Bíblia fala, pessoal, para a gente buscarem os dons, né? A gente fala, a gente tem que buscar, a Bíblia fala, buscar o aperfeiçoamento dos dons, e quanto mais é, você buscar, né, esse dom, você vai ver que você vai entender as suas próprias línguas estranhas, né? Então, esse é um erro, né? Infelizmente, tem esse erro nas igrejas pentecostais, onde se fala muitas línguas estranhas e ninguém entende nada, e é por isso que muitas pessoas criticam. Pessoas novatas, né, que ou é de outra religião que não entende, essas pessoas criticam muito essas línguas estranhas das igrejas evangélicas. E eles criticam com razão, tá? Eles até zombam. A parte de zombar está errado, tá? Está muito errado, porque a Bíblia fala para não blasfemar contra o Espírito Santo. Não. Zombar é uma coisa, agora achar estranho é outra. Você pode achar estranho, mas não zombe, tá? Daquilo que você não conhece. Mas eu até concordo com essas pessoas que acham estranho as línguas estranhas, porque até quem fala não entende nada, quem está ali escutando, se não tiver intérprete, não vai entender nada. Né? Eu sei que hoje é muito difícil ter intérprete, né, na igreja. Por que será que não tem intérprete? Antigamente tinha, né? Hoje não tem. Por quê? Porque as pessoas não buscam os dons do Espírito Santo, e para as pessoas se aproximarem, pessoal de Deus, é necessário santidade. E muitos não vivem em santidade. E isso que é o problema, né? E pessoal, o diabo, ele usa até as línguas estranhas, tá? Para tirarem o foco ali, né? Das pessoas, o foco ali do culto, porque com certeza, pessoal, deve ter muita gente ali na igreja, ou é de outra religião, ou ainda que está ainda no caminho, no início da fé, que ao escutar essas línguas estranhas, eles vão se sentir estranhos, né? Quem sabe essa pessoa não vai mais na igreja por causa dessas línguas estranhas, porque se não tem intérprete, isso se torna vazio. E a Bíblia fala que no culto, tem que ser tudo feito com ordem e decência. Se você não sabe interpretar as suas línguas estranhas, se não tem intérprete, fale baixinho para você mesmo. Não fique gritando alto para causar escândalo em quem não é crente ainda, tá? Seja inteligente. Eu lembro que na minha época de adolescente tinha um irmão, né, na igreja, que ele falava muito alto, ele gritava as línguas estranhas e ele não interpretava, ele só gritava, gritava, e muitas pessoas achavam aquilo estranho, porque na verdade né? É estranho, né, pessoal? Pense, você está em um local, aí do nada uma pessoa solta um grito de uma língua estranha. As pessoas vão olhar e pensar, nossa, essa pessoa não bate bem, né, dos parafusos. Aí, essa pessoa acha que mudou, né? A gente não viu mais essa pessoa na igreja, infelizmente. Essa pessoa não agiu, né, com sabedoria, com inteligência. E daquele dia em diante, a gente não viu mais essa pessoa na igreja. Infelizmente, muitos não têm inteligência, muitos não sabem, né, controlar as emoções. Deus nos deu o autocontrole, pessoal. Mesmo que você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é racional, tá? Ele não tira o nosso raciocínio na hora de enchimento de poder. Não, você que tem que controlar. Deus deu esse autocontrole pra gente. Dá sim para controlar essa alegria. Não, não sai ali, né, do seu ponto ali, né, de equilíbrio, não desequilibra, né, a coisa não, né, pelo amor de Deus, tem que ter o autocontrole. Então, voltando, né, ao assunto do vídeo, por que você não foi batizado? O Espírito Santo,
Porque esse dom não, Deus não quer te dar esse dom ainda. Eu falo para as línguas estranhas, tá? Aquele que é batizado e que recebeu as línguas estranhas. Esse ofício é de evangelismo, tá? Como eu expliquei dos discípulos. Eles foram cheios com as línguas estranhas para evangelizar com ousadia, porque todo pregador, né, eles falam com ousadia, eles falam línguas estranhas, porque eles têm, né, esse diferencial de anunciar o evangelho. E quem sabe, né, para os estrangeiros, quem sabe Deus possa usar essa pessoa, esse pregador, em um outro país e Deus encher a boca desse pregador com as línguas estranhas, né? Com o idioma do país que ele está. Seria maravilhoso, né? Então, é por isso que muitos pregadores, né? Eles falam em línguas estranhas porque é um ofício, né? Eles fazem parte ali de ofício, o mesmo que os discípulos receberam. Eles receberam ousadia do Espírito Santo para evangelizar, né? Eles receberam poder para anunciar o evangelho, para pregar. Mas aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo, que não fala em línguas estranhas, também é um ofício, tá? Você se sente revigorado, você se sente, sua força na fé aumenta, você se sente alegre. E isso também, pessoal, edifica a pessoa. Isso também é ofício, porque eu estou contando aqui a experiência e isso vai influenciar, né? Eu espero as outras pessoas. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, Deus te deu ofício, tá? Aquele que não fala em línguas, Deus te deu um ofício, tá? Aquele que é batizado com o Espírito Santo, que não fala em línguas, mas recebeu o enchimento de poder. Você recebeu um ofício, quem sabe ainda você não sabe, mas esse ofício é mais de sentimento, de falar, tá? O seu sentimento espiritual diante de Deus e para contar a sua experiência espiritual para as outras pessoas. Isso é um ofício também, tá? É um dom também, cada dom é diferente um do outro, né? E também tem aquela parte ainda, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é porque tem alguma coisa errada ainda na sua vida que é preciso vocês refletirem, porque Deus é santo, tá? Ele é santo, só habita na santidade e é necessário santidade para receber o Espírito Santo, porque ele é sensível, tá? O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é sensível. E aquelas pessoas mais sensíveis e empatas, elas têm mais facilidade para receber o Espírito Santo, né? Porque as emoções delas ficam mais abertas, mais receptivas. Tem a ver também com a, com a personalidade, né, da pessoa. Eu acho que tem muito a ver aquela pessoa, né, que tem as emoções mais fortes, ser sensível espiritualmente. E essa pessoa tem facilidade de receber o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo, ele trabalha muito com as nossas emoções. Se você não está receptiva a ele, não tem como ele te encher, tá? Então, a questão da personalidade tem muito a ver, tá? Procure ser mais receptivo, tá? Procure trabalhar mais as suas emoções para ser mais receptivo à espiritualidade, que vocês, com jejum, com oração, com a separação do pecado, com a vida longe do pecado, vocês vão receber sim o Espírito Santo. Deus abençoe a todos.